Olá, tudo bem com você? Você conhece a região do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo? Nem todo mundo liga este nome à região exata, mas olha, se eu falar para você de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, pois é, além das praias maravilhosas que essa região tem, ela também representa uma parcela importante do PIB, o Produto Interno Brasileiro. É uma região rica, muito importante. E por isso hoje você vai conhecer detalhes dessa região com alguém que conhece muito, porque eles são da Codivap. A Codivap é a Associação de Municípios do Vale do Paraíba. E eu convidei o prefeito de Jacareí, que é presidente da Codivap, que já está com a gente, Isaías Santana. Muito obrigado pela sua participação, Isaías. Eu que agradeço, é um privilégio poder falar da nossa região. Dizia o nosso ex-governador e eterno governador nosso, Geraldo Alckmin, de que essa é a melhor esquina do Brasil, a esquina do desenvolvimento, a esquina da qualidade de vida. E você que não conhece o Vale, precisa conhecer. É realmente uma das melhores esquinas do Brasil. Muito legal. E vocês têm feito um trabalho interessante na área da saúde, porque eu não sei a que momento você acompanha essa nossa transmissão, né? Você de todo São Paulo e do Brasil. A gente está gravando esse programa em dezembro de 2020, aí durante a pandemia. E por causa do trabalho que tem sido feito nessa região, eu convidei o Júlio Ribeiro. O Júlio é responsável técnico do portal de monitoramento da Codivap. Tudo bem, Júlio? Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Espero contribuir aí com um pouco de informação, aplicação de tecnologia, um pouco de informação para gerar as decisões corretas para toda a região. Prazer estar com vocês. Muito bem. Eu queria começar com o Isaías para explicar para a população, porque assim, a gente vive nas cidades, né? Como já dizia um político, e a gente quer saber dos problemas que nós temos, do buraco na rua, da iluminação, mas tem problemas, não é, prefeito, que precisam ser colocados e solucionados de forma regional. Então, eu queria que o senhor explicasse o que é a Codivap, há quanto tempo ela existe, né? E, enfim, explicar para a população o que vocês têm feito. Olha, a Codivap é uma das mais antigas associações do Brasil, a primeira. Esse ano mesmo nós completamos mais de 50 anos de existência. Ela sempre existiu a partir dessa demanda que é decorrente dos assuntos intermunicipais que não são propriamente estaduais. Você tem assuntos estaduais que precisam ser resolvidos em parceria com os municípios. E tem assuntos que não basta a relação Estado direto com o município, porque tem interface com outros municípios. Para você ver um estado com as características populacionais, geográficas e também econômicas semelhante ao Brasil, guardadas as devidas proporções, que é a Alemanha, existem 7 esferas de poder político, 7 níveis hierárquicos de acordo com as capacidades, com a potencialidade e com a capacidade humana de solucionar esses problemas. No município que não tem capacidade de prestar um serviço de atenção básica da saúde, ele não pode receber a competência constitucional. O município que não tem como tratar resíduos sólidos, lixo, por exemplo, ele não pode receber essa competência, porque ele vai receber uma competência sobre algo que ele não tem capacidade, nem capacidade técnica, nem tampouco know-how, conhecimento acumulado, nem condições logísticas de resolver um problema tão grave. Então, você tem, nos países, nas federações mais desenvolvidas, níveis diferenciados de organizações políticas de acordo com o grau de complexidade do problema, de acordo com a capacidade daquele núcleo local, naquele centro de poder, e isso é distribuído em níveis diferenciados. O Brasil não. É União, Estado e município. E mais grave ainda, a partir de 88, nós passamos para um processo de prefeiturização dos problemas. Tudo a União manda para baixo. Tudo a União passa direto para os municípios, porque os estados ficaram naquela situação cômoda de não assumir responsabilidade dos municípios e não receber responsabilidades da União. Foi tudo prefeiturado, foi tudo transferido para as prefeituras. Então, as prefeituras vivem no Brasil um limbo jurídico.
uma organização intermediária que poderia solucionar diversos problemas, mas ela deveria ter foro constitucional, competência constitucional e recursos próprios. A cidade hoje depende de adesão, depende de disposição dos prefeitos, são as regiões metropolitanas. As primeiras, como por exemplo de Santos e de Campinas, já estão bastante avançados, mas ainda depende de muita articulação política, de muita boa vontade e de projetos gerados pelo governo do Estado. Não tem ainda competências, atribuições, responsabilidades e receita própria, que é o que gera o resultado, que é o que faz a política pública ser implementada. Então, eu estou falando de um outro vazio, no caso da região do Vale do Paraíba, que na verdade é Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, 39 municípios. E esse vácuo de articulação política, de discussão de problemas comuns e de encaminhamento de parcerias é o papel da Associação dos Municípios, é o papel desempenhado pela CODIVAP nesses mais de 50 anos de existência. Em resumo geral, é isso. Eu acho que é uma necessidade de entes intermediários, dado a complexidade que os problemas têm, que, portanto, não podem ser resolvidos satisfatoriamente dentro da esfera municipal, dado a diversidade de municípios que temos. Você tem aí, aqui mesmo, nos nossos 39 municípios, você tem São José dos Campos, que poderia, se quisesse, ser um estado, dado a sua autossuficiência. Você tem Taubaté com o mesmo perfil. Você tem Jacareí, humildemente, caminhando para atingir esse perfil. Mas você tem Arapeí, você tem Poti, você tem Bananal, lá na divisa com o Rio de Janeiro. Você tem cidades que não tem nada, não tem estrutura, não tem condições de resolver os problemas. E quando os problemas começam a ter esse nível de complexidade, o socorro dos prefeitos é a articulação, é a união. Esse é o nosso papel. Pois é, essa é uma pergunta que eu quero fazer um pouquinho mais lá na frente, que são os municípios pequenos que precisam dessa ajuda porque têm dificuldade econômica e financeira para sobreviver. Mas o senhor falou na questão dos resíduos sólidos, que é muito importante. A gente coloca o nosso lixinho na rua e pensa que ele desaparece, mas ele lá na frente ele vai ter que ter um destino, né? E isso tem que ser feito em conjunto com as cidades. Agora vamos para a área da saúde, que é a área que o Júlio domina. E eu queria saber um pouquinho, Júlio, o que vocês fizeram aí? Não sei se localmente ou regionalmente também, em se tratando aí do monitoramento da Covid-19. Exatamente, Jeremias. Uma coisa que conecta exatamente com o que o prefeito Isaías comentou é que quando a gente pensa no atendimento aos aspectos da saúde na escala individual dos municípios, existem municípios que têm uma estrutura hospitalar capaz de lidar com altas complexidades. Quando a gente pensa em municípios vizinhos, municípios de menor porte, que dependem da estrutura hospitalar, muitas vezes feitos a nível estadual, ou mesmo a nível municipal, de um município polo, a gente tem que passar o planejamento para uma escala regional. Não adianta cada vizinho cuidar de si, cada ente cuidar de si, se eu não pensar na micro-região. Eu gosto muito de uma frase que diz: problemas estruturais não respeitam barreiras departamentais. O vírus, o Covid, não sabe que ele migrou de município, né? Ele que saiu de uma fronteira e foi para outra. Por isso a importância de ter que fazer um planejamento seguindo o Departamento Regional de Saúde. Então, aqui no CODIVAP, a gente trouxe as informações a nível macro, como estão todos os municípios, a nível de sub-região, seguindo um critério hospitalar, um critério de complexidade de planejamento hospitalar, sanitário, de saúde pública, e tendo a informação de cada município. Isso enriquece as análises para tomada de decisão do prefeito, que pode ir para medidas mais restritivas ou mais flexíveis, e para um planejamento regional. Inclusive, se o fenômeno está evoluindo da proximidade com a região metropolitana de São Paulo em direção ao fundo do vale. Isso foi bastante rico ter essas informações detalhadas.
Muito bem, eu estou vendo aqui uma matéria do G1, dizendo, o título diz o seguinte: estudo aponta a queda na taxa de transmissão da Covid-19 no Vale do Paraíba. É uma notícia fresquinha, a gente está gravando em meados de dezembro, né, de 2020. A que você atribui isso? Olha, a taxa de transmissão, diz aqui a notícia, né, no Vale do Paraíba, está abaixo de 0,98. Anteriormente era de 1,84 há 3 semanas, né? Você acha que esse monitoramento macro e micro tem ajudado? Eu acho que, com certeza, toda informação correta, informação com bases em pesquisas, informações científicas, ajudam o governo, o órgão público, a tomar as decisões e a dar transparência à população. Essas informações todas que a gente faz estão transparentes ao cidadão. Quantas vezes, durante esse período, a gente não foi perguntado como que está a região? A gente encaminha as informações, isso dá clareza para o comerciante, clareza para o cidadão, clareza para o gestor público saber quais decisões tomar nos próximos dias, né? E aí eu acho que é esse conjunto de integração de informação precisa, informação que vem dos municípios, informação que vem das unidades hospitalares, possibilita um tempo de resposta melhor. Quanto mais rápido tomarmos determinadas decisões, a gente colhe um fruto positivo. Muito bem. A gente está conversando aqui, caro telespectador, com representantes do Vale do Paraíba. Aliás, uma coisa muito interessante, sabe, Isaías, que eu estava vendo aqui, ó, que a gente vê falar de Vale do Paraíba e aí não entende, né? Mas Paraíba está lá em cima e eu estou falando de Caraguatatuba. Eu vou explicar para você porque eu fiz a lição de casa, prefeito. A região é parte da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Estou certo? É por isso que chama Vale do Paraíba. É isso, Isaías? Certíssimo. Rio Paraíba do Sul, que banha 3 estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro e um pedacinho de Minas Gerais. E esse rio aí cria bacias também para a gente falar de turismo ou não? Sim, sim, nós temos características muito importantes que acho que a gente pode falar um pouquinho mais do Vale Histórico, né? O Vale da Fé, tem um aporte turístico muito grande, a Serra da Mantiqueira, que é ao lado do vale, a partir da Serra de Taubaté, e temos o litoral norte. Então, na verdade, nós temos quatro regiões com características absolutamente distintas. O litoral tem uma características, o Vale do Paraíba, são as cidades à beira da Dutra, basicamente. Você tem a Serra, na divisa com Minas Gerais, a Serra da Mantiqueira, e você tem o Vale Histórico, que são aquelas primeiras cidades do ciclo do café, que continuam sendo fortes na agricultura, continuam tendo uma economia forte no turismo rural, agrário, e que tem aí agora o início de um turismo em razão da fé, a partir de Aparecida, a partir de Cachoeira, que são polos regionais de concentração de fiéis. Eu queria acrescentar algo que o Júlio falou, é muito importante entendermos, que foi esse distanciamento que a classificação por grandes regiões, 18 regiões, que o governo do estado fez. E nos deixou refém da informação do que está acontecendo no nosso município. Para o jacariense, para o morador de Bananal, de Arapií, de São Sebastião, o que interessa é o que está acontecendo no seu município. O cidadão comum, o comerciário, o empresário. Por que eu vou fechar meu estabelecimento se o Covid está na capital? Por que eu vou ter tais restrições se o nível de contágio é em Campinas, em Santos? Então ficou uma coisa, o governo do estado, obviamente, dado as limitações, ficou tratando das questões por macros regiões, bastante grandes, como referência o que acontecia na capital, o que acontecia em Santos, em Campinas, e as cidades sofrendo as restrições, as cidades tendo que impor um regime de quarentena, um regime de restrições de liberdade, sem saber o motivo, sem saber o porquê. Entendi. Então, entender a evolução do fenômeno na sua cidade, na sua região, e entender o deslocamento, o contágio, o avanço desse contágio, antes que a demanda de saúde, a demanda de equipamento chegue, para nós foi muito importante. Então, essa contratação que nós fizemos com o grupo liderado pelo Júlio, nos permitiu ter consciência da gravidade da situação, nos permitiu ter um preparo prévio das providências que deveriam ser tomadas, e mais do que isso, nos forneceu argumentos para que nós pudéssemos sustentar
as decisões restritivas impostas pelo Estado e questionar quando entendemos que elas eram inconvenientes, como fizemos várias vezes. Em diversos momentos, a associação, por meu intermédio e também com a participação do Felício, que foi escolhido pelo governo como representante da região, que é o prefeito de São José dos Campos, estivemos no governo do estado mostrando os dados. Olha, não é isso, não é justo que Arapeí, que Bananal, que não tem um caso, sofra agora essas restrições que estão sendo impostas. Para ter esse diálogo com o governo do estado, ser ouvido, foi preciso construir a informação tecnicamente sustentável. Muito interessante, porque de fato a decisão tomada de um ponto central, né, do governo, do estado, né, não vai alcançar os detalhes, e daí a importância de ter uma associação dos municípios aí do Vale do Paraíba que, colocando a ciência também a serviço das pessoas, conseguiu levar essas informações para a população. Todos é um aprendizado, não é, Isaías e Júlio? Porque é difícil mesmo. Você vê que tem cidades que resolveram e até entraram na justiça para, em vez de reduzir o horário, ampliar, né? Por exemplo, numa academia, se você reduz, todo mundo vai naquele horário e acaba indo mais gente do que... Tem cidades que falaram, não, vamos aumentar os horários, aí dilui-se isso. Mas isso não serve para todo mundo, talvez não sirva para bares e restaurantes. Então, assim, isso que vocês têm feito é extremamente importante porque mostra essa questão. Então, eu queria caminhar para duas questões importantes ainda dentro da área da saúde, para a gente falar de turismo, que o pessoal quer saber. Mas antes, vamos falar do seguinte. O senhor tem conversado, por meio do Codivap, com o governo do estado, com reuniões, e o que tem saído dessas reuniões, para depois eu passar então para o Júlio, para ele detalhar o que é a fase amarela neste Natal Ano Novo, se a gente pode descer para o litoral, não pode, o que pode fazer, o que não pode. Mas antes, o que tem sido fruto dessas reuniões, Isaías? Olha, a vantagem de você estar conversando com um prefeito recém-eleito é que diminui os freios, né? Na verdade, não houve essa construção desse diálogo franco. Os prefeitos ficaram na posição de plateia, sentados na plateia assistindo os comunicados que eram produzidos semanalmente ou quinzenalmente. Foi-se dado uma força excessiva a um grupo médico, como se a medicina fosse a única área do conhecimento detentora do segredo de enfrentar a pandemia. Acho que faltou nessa equipe do governador gente que entenda de gente. Estou me falando de sociólogos, estou me referindo a cientistas políticos. Acho que faltou também colocar os estatísticos, colocar as pessoas especialistas em mobilidade, em deslocamento de pessoas. Acho que faltou muito estudo no tocante aos arranjos econômicos, como as populações se deslocam nas regiões. Por que São José não vai ter nenhum efeito sobre o que vai acontecer lá em Bananal? Porque não tem ninguém de Bananal vindo a São José, não tem ninguém trabalhando, morando, estudando. Essas conexões, esses deslocamentos, nós não podemos julgar nem dizer que está errado, mas a gente tinha elementos para mostrar que não dá para ser esse cobertor tão curto, essa cortina de força que engessou e criou ônus excessivo, de tal forma que hoje está todo mundo saturado e não precisava estar. Correto? Então, esse é o nosso papel, de tentar levar isso, tentar alertar. É claro que eu devo ser sincero e dizer que vários secretários sempre estiveram abertos para o diálogo, mas a nível de secretaria, eu acho que houve, em torno do governador, ele se fechou, se ancorou em determinados profissionais que estão fazendo um trabalho extraordinário, mas que o fenômeno vai além do enfrentamento médico, porque se trata de comportamento humano, se trata de mudar o jeito de se comportar na sociedade, se trata de mudar o jeito de fazer negócios, se trata de inverter esta lógica de funcionamento das aglomerações, das grandes reuniões e dos deslocamentos das pessoas. E isto, me parece que o Brasil não teve a capacidade de dar soluções para isso, para diluir esse ônus. Diluir, quer dizer, exigir é necessário, mas não impor ônus excessivo, sob pena de você ter o saturamento da sociedade como estamos vivendo hoje. Muito obrigado, Isaías. Júlio,
A gente está, como eu gosto de frisar, porque o programa sempre repete, mas a gente está fazendo essa gravação em meados de dezembro de 2020, vivemos um período de pandemia, e no estado de São Paulo, na chamada fase amarela. Quem estiver assistindo, muita gente vai querer passear no Natal, Ano Novo, o que pode e o que não pode, já que a gente trata aí de uma região turística e também litorânea. Muito bom, Jeremias. Um primeiro ponto para destacar é que quando a gente pensa esse estudo, trazer informação, trazer a tecnologia, trazer a ciência, trazer outros olhares, conforme o prefeito Isaías comentou, a gente sai de uma análise descritiva, avança para uma análise que ela é crítica, analítica, e a gente chega num aspecto que é preditivo. O que é o elemento preditivo? A capacidade de fazer cenários futuros. Se tal atividade econômica retomar, se a taxa de transmissão, a curva continuar como está, se a capacidade dos leitos hospitalares continuarem como estão, qual será o impacto em 14 dias, 30 dias? Então, a região do Codivap vem fazendo esse estudo desde o início da pandemia, antecipando possíveis cenários, o que permitia fazer a retomada. Tá? Isso aí depois fica para um outro tópico nosso aqui, fica como um legado para toda a região. A gente está falando aqui do Covid, mas isso fica como um legado para outros temas da saúde pública, se não para outros temas do pensamento regional integrado. Especificamente a pergunta que você fez, quando a gente pensa as restrições, por exemplo, de deslocamento, de acesso ao litoral norte, que está chegando próximo às festas de final de ano, é importante que todo mundo entenda, e aí fica o convite para visitar a plataforma, que, como estamos na fase 3, estou simplificando aqui, sugiro que conheçam o Plano São Paulo, né, visitem, a permissão de funcionamento de grande maioria das atividades com um nível de restrição. Nível de restrição de quantidade de pessoas, nível de restrição de horário. Tá? Essa é a fase 3. Chegamos a estar na fase 4, que é também com restrição, mas uma restrição um pouco menor do que a fase 3. Tá? E já estivemos, aqui a região do Vale do Paraíba, já esteve como seu pior critério a fase 2. Nunca esteve na fase 1 aqui, nunca estivemos na fase vermelha. Tá? Já chegamos a ficar na fase 2. Que alguns estabelecimentos, algumas atividades eram restritas, não poderiam estar funcionando, e outras com mais restrição. O que acontece na fase amarela, que aqui estamos agora, fase 3? O funcionamento da sua grande maioria das atividades, de diversos setores, com níveis de restrições. Então, hoje é permitido, sim, o funcionamento das atividades comerciais, o funcionamento das atividades turísticas, o funcionamento de uma série de serviços das mais diversas complexidades que a região tem, com o nível de quantidade de pessoas, horário de funcionamento, distanciamento, uma série de protocolos, né, que foram atualizados ao longo do tempo. A sugestão que eu dou, e aí o prefeito Isaías acompanhou isso, a gente fez várias reuniões com todos os prefeitos da região. O Estado, por maneira, eu vou chamar assim, fora de um cronograma pré-estabelecido, ele alternou as datas em que ele divulgaria o plano de fase. Chegou a ser de 14 em 14 dias, teve um período que foi de uma semana para uma semana, e hoje o critério foi definido para ser divulgado daqui a um mês de novo. Tivemos o resultado agora dia 11, e o próximo vai ser dia 4 de janeiro, um intervalo grande. Os prefeitos da região têm uma análise semanal. Toda semana a gente roda se estivéssemos usando hoje os critérios para definir hoje que fase a região estaria, qual seria, por mais que não seja a oficial divulgada pelo Plano de São Paulo. Isso dá essa noção de que para onde a gente está indo. Tá? A opinião de quem lida com dados para tomada de decisão, um intervalo tão grande desse acumula uma tendência. É um aspecto estatístico interessante. Tá? Mas se nós tivéssemos a informação prévia de que está melhorando ou piorando,
eu acho que a gente poderia discutir, ter consultas por um ponto de alerta rápido, né? Ser mais ágil e tomar as decisões adequadas. Hoje, fase 3. Está tudo funcionando como... Tá bom. Ô, Júlio, só para então ficar claro, para quem é Natal e Ano Novo, atualmente, na fase amarela, o que não pode haver é aglomerações. Mas, por exemplo, cidades turísticas é possível se visitar ou não? Porque, não sei, de repente a pessoa está com ela, o marido e a esposa e um filho. Ele pode ir, não pode? O que deve se evitar é aglomeração? O que pode, o que não pode agora no final do ano? Eu faço aqui uma sugestão. Pois não, Isaías, pode falar, fica à vontade. Os nossos colegas prefeitos do litoral e da serra pedem para quem não mora lá, não vá. Sempre foi essa grande preocupação, porque é muito difícil administrar a limitação de ocupação. 40% de um restaurante, as pessoas chegarem com fome. Então, o que eles estão podendo fazer, dado a rigidez que o Tribunal de Justiça impôs ao Plano São Paulo? Pouca coisa. Não se pode fazer controle de entrada, os controles sanitários que começaram a ser feitos, o tribunal andou barrando. O que é? Medir se tem temperatura, se tem exame, essas restrições não podem ser feitas. Pode ser feita dentro do estabelecimento, mas se a pessoa vai e não tem casa ou não leva seus gêneros alimentícios, vai se alimentar onde? Então, não é um momento para turismo. É um momento para, se for necessário, viajar, mas se não for necessário, não viaje. Nós temos que fazer esse grande esforço até o mês de março, porque tudo indica que as coisas começam a ficar razoavelmente equilibradas a partir de abril só. Então, em dezembro, janeiro, fevereiro e março, nós teremos grande dificuldade, porque já temos esse conhecimento. Já sabemos que hoje estamos vivendo o que vivíamos em julho. E se vivíamos aquele período em julho com todas as restrições possíveis, nós começamos a melhorar em novembro, por que nós vamos estimular as pessoas a irem ao litoral, subirem até a serra, se congregarem, se abraçarem, se depois a unidade hospitalar, a estrutura hospitalar não vai suportar isso em janeiro e fevereiro? Então, as pessoas precisam tomar consciência que é um momento de evitar viagens, evitar aglomerações e se proteger. Muito bem. Reforçando você que está isso, nos acompanhando... Sim. Só fazer um adendo aqui para você que está acompanhando o programa Ideias e Debates. A gente está falando com representantes da Codivap, que é a Associação do Vale do Paraíba, com cidades maravilhosas, mas você viu aí o representante dessa associação de 44 municípios, né, que pegam uma parte do litoral. Evite, não vá para o litoral no Natal e no Ano Novo. Ninguém mais do que vocês, não é, prefeito, gostaria de receber essas pessoas, economicamente seria maravilhoso, mas eu sei que corta o coração, mas é a responsabilidade que todos os gestores públicos têm e também é responsabilidade nossa. E essa informação que vocês passam, com muito detalhamento, eu acho que é o mais importante, porque é ruim quando a gente tem que fazer uma coisa e falar, não sei por que eu vou fazer. Quando você entende, você faz até e você ajuda e participa, e vocês têm colaborado com essa, colocando um corpo técnico, é muito interessante, com dados. Pois não, Júlio, o que você dizia? Não, é importante só para trazer um aprendizado. Em 15 de julho, se a gente voltasse no dia 15 de julho, estávamos com números muito próximos do que a gente tem hoje, 15 de dezembro. E era uma crescente. A gente estava subindo o fenômeno. O pico foi acontecer em agosto. Tá? Agosto, início de setembro foram os piores momentos aqui na região. Que depois de muito trabalho de diversos atores, a curva começou a cair. Ela começou a subir de novo, tá? Desde o início de novembro. E a gente corre um risco. Essa é uma discussão que acompanha o padrão nacional, acompanha o padrão estadual, a gente monitora e compara as outras escalas. De pós-festas de final de ano, a gente tem um boom por causa dessa grande circulação.
já é uma tendência de crescimento. Se as pessoas desrespeitarem as medidas de distanciamento neste momento, que é um momento festivo, as pessoas não aguentam mais, a gente corre o risco de ultrapassar os picos, os máximos do fenômeno que a gente teve no meado do ano. Então, esse fica o ponto de alerta. Muito importante. Isaías, eu queria também aproveitar o programa para falar um pouco, porque tudo que é muito abstrato, Codivap, né, a gente não entende. Vale do Paraíba, às vezes as pessoas não sabem onde fica. Mas vamos falar desses 44 municípios, cita alguns. Qual é a vocação que tem essa região, tanto para empresários, e também queria que você desse um recado para os estudantes, né? Eu tenho feito várias reportagens, às vezes a molecada fica meio perdida, assim, não sabe o que estudar. O que a região oferece? É indústria? É turismo? O que você diz para essa molecada que quer estudar? O que essa região pode oferecer de passar dessa pandemia, a gente poder aproveitar ao máximo aí o Vale do Paraíba? Olha, como eu disse inicialmente, nós temos 3 regiões com bastante atrativo turístico. O litoral norte, todos conhecem, são as cidades de Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba. São as 4 cidades do nosso litoral norte. Na sequência, nós temos a Serra da Mantiqueira. A partir de Campos do Jordão, nós temos várias cidades menores ali no entorno de Campos do Jordão. São Luís, Santo Antônio do Pinhal, tem Monteiro Lobato, que é a cidade onde nasceu o nosso escultor Monteiro Lobato. Todas cidades com as mesmas características serrana, portanto, na divisa entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Temos o Vale da Fé, a partir de Cachoeira Paulista, que tem um grande foco de concentração de pessoas de fé católica, a própria Aparecida e Guaratinguetá, com o Frei Galvão. Então, nós temos ali 3 cidades importantes para quem gosta do turismo religioso. E o Vale Histórico, as cidades do Ciclo do Café, Bananal, Arapeí, São Bento, Sapucaí, que são regiões lindíssimas, as antigas fazendas, com bastante atrativo do turismo rural. E as cidades do eixo da Dutra, que são cidades mais industrializadas. Temos potências no campo da indústria, como toda a indústria instalada em São José dos Campos, Taubaté e em Jacareí, que são as 3 cidades mais industrializadas, mas temos outras cidades, como Guaratinguetá, Lorena, que também são cidades já industrializadas. Nós temos as maiores faculdades também aqui. Nós temos a USP em Lorena, na parte de engenharia bastante reconhecida. Nós temos o ITA, que é a grande escola na área da engenharia de aeronáutica, né, que é em São José dos Campos. Temos 4 unidades do Instituto Federal, distribuído no nosso vale. Temos FATECs, ETECs e uma rede muito grande de faculdades e escolas privadas. Então, você tem quase todas as áreas de conhecimento humano, você tem alguma grande faculdade pública ou privada instalada na nossa região. Por isso, eu disse, repetindo aqui o nosso querido governador Geraldo Alckmin, estamos na melhor esquina do Brasil. Além disso, estamos a menos de 3 horas do Rio de Janeiro, a menos de 1h30 de São Paulo, e temos o litoral, temos a serra, temos todos os climas, temos para todos os gostos e uma comida deliciosa. De Jacareí a Bananal, ninguém passa fome, todo mundo come muito bem. Jacaraí, Isaías é um pouco suspeito para falar, né? Mas olha, eu queria. Você falou um pouco de turismo, eu queria lembrar o seguinte, né? Eu conversei com outros consórcios, Codevap, por exemplo, e eles ajudam no plano diretor turístico. O Codevap também tem esse trabalho? Na verdade, esse trabalho deve ser conduzido pela agência região metropolitana, porque como nós somos região metropolitana, então uma agência que faz essa construção do plano de desenvolvimento. O consórcio, ele administra demandas dos prefeitos, porque ele é mais voltado para as competências municipais, e desenvolve projetos específicos que são de interesses comuns de mais de um município, como, por exemplo, esse que estamos falando do monitoramento do Covid na região e da preparação da rede, né? Porque não é só saber como está se comportando a pandemia, mas também acompanhar quais são as medidas necessárias para ou reduzir o avanço ou mitigar ou atender com eficiência a saúde pública. A gente trabalha também em áreas que envolvem investimentos do Estado, como, por exemplo, na área de transporte.
A gente também dá assessoria aos municípios em termos de eficiência administrativa, recuperação de recursos. Os serviços são pactuados pela diretoria a cada período e, a partir dali, essa decisão da diretoria é que define a atuação da associação. Eu estou vendo aqui que a Codivap anunciou a criação da Câmara Técnica de Arte e Cultura. E eu estou vendo aqui que teve até uma reunião virtual bem bacana aqui. Isso ainda está em andamento? Sim, em razão da Lei Almir Blanc, os municípios precisavam ter determinados requisitos para poder receber esses recursos. Ter um plano, ter um conselho, ter um fundo. E a associação juntou os municípios que já tinham uma Câmara Técnica para ajudar os demais municípios a todo mundo dar conta do recado. Essa Jacareí participou, é evidente que eu sou presidente, e por coincidência tínhamos todas essas ferramentas já implantadas no nosso município. E com isso a gente pôde ajudar. É sempre assim, há uma política federal e os municípios que têm requisitos, precisam se adequar a essa política nacional, a associação entra, vê quais são as melhores experiências, vai atrás de alguma assessoria quando necessário e oferece isso para facilitar a vida dos municípios. Como eu disse, a gestão moderna ela vai se tornando cada vez mais complexa. É o seguinte, o pessoal, os amigos do Júlio vão fazendo pós-doutorado, doutorado e vão inventando as coisas nos tribunais de contas, nos ministérios e mandam para os municípios aqui se virarem. E nós precisamos contar com os nossos funcionários efetivos para atender demandas de alta complexidade. Então, a associação precisa fazer esse meio de campo também e parcerias, né? Sem parceria a gente não avança muito. Muito bem. Ô, Júlio, qual que é a sua área de formação? O Júlio tem cara de médico. Eu ia puxar para falar isso. Eu sou geógrafo de formação. Com a especialização, conhecimento, mestrado, todo o meu estudo na parte de planejamento regional e urbano na área de geografia de dados. Eu trabalho com ciências de dados aplicada a decisões estratégicas, né? E dou aula em algumas instituições nacionais. Só para fazer jus ao que o Isaías falou, eu sou um profissional, eu sou mineiro de nascimento e dei aulas em várias instituições do Brasil e eu posso dizer isso com toda certeza, eu tenho o privilégio de poder escolher onde eu quis morar. Quando eu recebi convites, já conheci vários estados do Brasil. Depois que eu conheci a região, depois que eu vim comer o bolinho caipira, eu digo que eu estou aqui, eu moro na região há 6 anos. Né? Estou muito satisfeito, não me imagino, pelas oportunidades de trabalho, tecnologia de ponta, qualidade de vida de altíssimo nível e essas opções turísticas para quem gosta de ter diversidade. E qualquer demanda, você está muito próximo dos grandes polos, conexões com o aeroporto. Enfim, então, a minha formação acadêmica, ela me permite ter uma visão técnica, conceitual e prática do que é viver em uma cidade de qualidade. Né? Para quem estuda cidades inteligentes há muito tempo, a gente aqui vive em um território inteligente. É muito gostoso morar aqui. É um tema muito interessante, cidades inteligentes. Sobre isso, Isaías, eu queria te perguntar o seguinte. Eu tenho entrevistado muitos secretários de educação, de saúde, dos municípios, prefeitos, né? E aí eu acabei observando algumas questões muito interessantes. Por exemplo, na área da educação, eu conversei com técnicos também, e eu falei, por que numa cidade pequena, o secretário de educação falou, olha, a gente só tem aqui o WhatsApp e um Facebook para mandar as informações para o aluno da zona rural, é que a gente tem. E eu converso com outros municípios, eles estão falando, não, a gente tem uma plataforma aqui, digital, a gente chega na casa das pessoas, é um município rico. Então, eu conversando com técnicos, eles falaram assim, olha, o Brasil tem desenvolvido plataformas, por exemplo, muito interessantes, que muitos professores e secretários de educação nem sequer conhecem, né? E, só que isso entra o governo, dá um avanço, depois entra o governo, dá uma parada, né? Então, eu conversando com o secretário, eu falei não dava para fazer um sistema, por exemplo, desse de educação online, porque no Estado você tem alguma coisa para todos, mas nos municípios cada um se vira com o que pode no nível do seu atendimento, né? Aí ele falou assim, rapaz, mas isso acontece em tantas áreas, se fosse assim seria fácil. Na área da saúde, da contabilidade, cada município tem a sua plataforma e tal, né?
Você, Isaías, que é prefeito, como é que você vê essa questão? A gente poderia chegar a níveis técnicos que transpusessem assim, os governos e pudessem atender ao longo do tempo com mais técnica, com mais clareza, mais prontidão? Olha, eu acho que o problema é aquilo que eu falei por cima na introdução, que é você tem a União prefeiturizando competências, delegando para as prefeituras, e você tem o Estado à parte. O Estado não participa da educação base, a não ser mandando recursos para a construção. Não existe um programa estadual, porque as diretrizes são federais e a União se limita a estabelecer diretrizes, a estabelecer regras e é muito distante do dia a dia. O Estado fica com a educação intermediária, né, ensino médio, fica em alguns lugares com Fundamental 2 e não tem um programa estadual que amarre essas questões básicas nos municípios. Então, os municípios ficam soltos, diretrizes nacionais, mas efetivação depende da vocação de cada secretário. Se a cidade tiver a sorte de ter um secretário que conheça a tecnologia, que tenha acesso a essa ferramenta, a cidade avança. Aí você fica torcendo para que outros imitem. Essa combinação está equivocada, porque, na verdade, se você tem um ente intermediário do Estado, é ele que tem que exercer essa tutela, essa construção de planos regionais, essa construção de padrão de educação, padrão de saúde, em todos os municípios. O Brasil partiu para uma relação direta, município-união, equivocada, problemática, e que não avança com o mesmo grau de avanço em todas as regiões. E hoje é uma questão que não é apenas legal, porque você tirou, quando você colocou o município como ente da federação, você quase que estreou o Estado dessa tutela sobre os municípios. O Estado assumiu suas responsabilidades e falou para os municípios se virem. Pois é, olha, eu continuarei esse papo aqui, eu acho que você que nos acompanha aqui também gostou bastante, mas infelizmente o nosso tempo acabou e eu fico por aqui agradecendo muito a participação de vocês. Isaías Santana, presidente da Codivap, que é a Associação de Municípios do Vale do Paraíba. Muito obrigado, Isaías. Aqui é uma tribuna aberta para quando você quiser voltar, como a gente tem conversado com consórcios de várias regiões do estado, cada um trazendo as suas ideias, as suas contribuições e muita informação. Muito obrigado, Isaías. Eu que agradeço, disponha aí e que venha a vacina o mais depressa possível, de onde vier. Eu estarei o primeiro da fila assim que acabar a vacinação dos grupos prioritários. Júlio Ribeiro, responsável técnico do portal de monitoramento da Codivap. Júlio, muito obrigado. Também já fico aqui, me despeço. Olha, em 30 segundos, como o Isaías levantou a questão da vacinação, e vocês têm feito um trabalho aí muito de levantamento de dados, você tem algum trabalho que deve ser feito quando a vacina chegar para fazer um prognóstico da região, como deve ser o resultado disso? Primeiro, agradecer pelo convite, então, obrigado por estar aqui falando, um prazer. Toda vez que a gente tem dado para tomar decisão, nos possibilita, então, fazer cruzamentos. A gente já monitora aqui testagem por população, capacidade hospitalar por população, tipos de complexidade. E a gente tem as informações já disponíveis, socioeconômicas, perfis de risco. Quando a vacina estiver disponível, a região vai ter uma maior clareza do que priorizar, do que tomar uma decisão regional de priorização, tá? Então, isso ajuda a saber direcionar os esforços para determinados municípios. É por isso que o programa chama Cidades Saudáveis. É preciso ter um pensamento regional. Não é possível individualizar um município que possa ter muita sua solução completa se o entorno onde ela está, a visão territorial ampliada não estiver integrada nessa solução. Aqui a gente vai ter um pouco de clareza por isso, pela capacidade de integrar os dados. Tá? Então, espero que, chegando a vacina rápido, tomamos as melhores decisões.
E a gente volta em 2021 com mais informações com vocês. Muito obrigado por nos acompanhar e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Nós seguimos por aqui. Até a próxima edição. Se quiser acompanhar os programas que já foram ao ar, é só ir lá no YouTube. Bota aí Alesp no YouTube que você vai achar toda a programação. Muito obrigado e até a próxima.